Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. Seja bem-vindo a mais um vídeo, terceiro vídeo aqui do canal do Biel do Maria. Repeti várias vezes o canal agora nesse começo. E olha só, segundo pós-jogo de vitória, ó. Agora engatou. Agora tá indo com tudo, rumo ao G9, quinta vitória seguida, isso que não acontecia desde 2017, lá do Brasileirão, lá do Carille, quando a gente foi campeão. Realmente aí, mais uma vitória seguida do nosso Coringão. Já chegamos ali em nono, já estamos no famoso G9, tudo bem que ainda não é G9, é G7, né, porque ainda falta a final da Sul-Americana, a final da Libertadores, mas já estamos ali entre os 9 primeiros, que era a nossa meta, né, de tentar pelo menos essa paguinha aí na pré-Libertadores. Na Libertadores a gente tá lá, e que bom que a gente tá lá. A gente vai falar um pouco mais sobre a partida de hoje, atrasando um pouquinho aí o pós-jogo, né, verdade, do horário normal da partida, mas porque, obviamente, tá naquela hora do almoço, né, rapaziada? Muita gente aqui foi parendo também, tava lá, aproveitou comer aquele lanchinho de pernil, já foi no shopping que tem lá perto, né, pra almoçar, e eu também, obviamente, estava aqui. Não estou na minha casa, como pode ver, é um cenário bem diferente, não estou no meu quarto, estou na casa da minha avó aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, estou aqui gravando. Então, eu até tentei, né, ir nesse jogo, mas realmente acabou os ingressos muito rápido, assim como acabou muito rápido o próximo jogo contra o Vasco já no domingo. Tá acabando muito rápido, o pessoal tá querendo muito ir na arena. Tentei, não consegui. Infelizmente, aí eu não sou sócio torcedor, mas não sou fiel torcedor, muito por conta de eu não morar aqui em São Paulo. Então, fica meio inviável nesse meio sócio torcedor morando longe. Eu sei que a gente tem vários sócios torcedores aí que não moram em São Paulo, que são sócios torcedores. Talvez eu venha a ser no futuro, mas no momento não sou, e também vou poucas vezes aos Jogos do Corinthians no ano, infelizmente. Queria ir muito mais, seja aqui em São Paulo, seja lá no Rio, mas de fato tem que ir mais. E que bom que tá lotado, tá sempre lotando a arena, né? O mais importante é isso, que a torcida não deixou de apoiar um jogo nesse ano, mesmo quando a gente estava naquela péssima fase com o Antônio Oliveira, até mesmo numa parte com o Ramon, teve também o Larucci e tudo mais. Realmente passamos maus bocados nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro, mas agora com essa vitória dá para garantir aí que o Corinthians não cai mais, a gente tá 100% livre do rebaixamento, obviamente que não matematicamente, mas moralmente, e também muito por conta do jogo que a gente vai ter, dá para garantir isso, muito por conta dos rivais também, seja na briga, nessa antiga briga contra o rebaixamento, quanto também os próximos rivais que a gente vai enfrentar, né, próxima rodada do Vasco, depois Criciúma, Bahia e Grêmio, são jogos bem acessíveis, tanto fora quanto em casa, então, passando moto aí, desculpa rapaziada, eu moro aqui a gente perto de uma rodovia aqui, minha avó, então realmente é meio complicado. Já perdoe qualquer som externo, sem ser moto, às vezes meu cachorro tá latindo, meus pais estão conversando lá com a minha avó na sala, pode ter algum barulho assim, então perdoa qualquer tipo de interferência. E se garganta também pode dar uma falhada às vezes, tô nessa, qualquer coisa, ó, copinho aqui do Batman, pra gente bebendo uma água, mas qualquer coisa eu vou dar uma pausa aí. Qualquer coisa, talvez eu evolua um pouquinho nesse quesito de edição para tirar esses erros do vídeo e tudo mais. Mas enfim, vamos falar do jogo. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais longo que foi os últimos dois, né? Muito principalmente por conta que não é mais um vídeo de apresentação, né? Tive 2 vídeos de apresentação para apresentar o canal, a ideia e tudo mais. Hoje a gente vai começar direto, e vamos começar direto sim, falando do jogo. 11 da manhã aí, Corinthians e Cruzeiro, abrindo mais uma rodada do Brasileirão, né, a 34ª, mais uma vez a gente jogando em casa, e mais uma vez uma boa partida do Corinthians, principalmente ali na primeira metade do primeiro tempo, né? Quando a gente poderia ter matado completamente a partida até com 3-4-0. A gente teve aquela primeira boa chance com o Mateuzinho, antes de 5 minutos de jogo, quando ele tava sem goleiro e tinha que fazer o gol, mas o Mateuzinho aí pegou muito fraco na bola, né? Acho que ele não tava na fé que o zagueiro ia conseguir chegar a tempo para tirar de carrinho, ele acabou chutando meio rasteiro, não tão forte. Se ele pega aquela bola na veia, assim, o chute com força para ela entrar lá no meio do gol, lá em cima, com certeza o zagueiro não ia conseguir. A gente abriu o placar com menos de 5 minutos. E os outros 2 gols saíram naturalmente, né? Principalmente aquele do Memphis, baita jogada do Memphis. Agora vai me faltar o jogador que foi até a linha de fundo, lá que tocou a bola para ele. Não lembro se foi o Garro ou se foi o Bidu ou algum outro jogador. Me perdoem, de verdade, rapaziada. Já escrevam aí embaixo, me perdoem meu erro. Então, mas de fato, o jogador foi até a linha de fundo, cruzou a bola na área. É verdade que a zaga do Cruzeiro tirou no primeiro momento, mas aí ele estava sempre ali na sobra. E que bom que tá na sobra, é uma coisa que eu vinha falando, né? Que tanto no Twitter, ó, no X, do que também nos vídeos aqui, que sempre falta algum jogador do Corinthians na sobra, e tinha alguém na sobra dessa vez, e era logo ele, Memphis Depay, nosso 94, nosso holandês, nosso botijão de gás holandês. Mentira, eu tô brincando, jogou bem hoje, rapaziada. Segundo tempo cansou, a gente vai falar isso depois, mas não dá pra negar que ele é um excelente jogador, jogou muito bem. Mas realmente ele pegou essa bola, já tirou do marcador e mandou aquele chutaço. Não chegou a fazer muita curva, né? Foi mais um canudaço mesmo. A bola entrou ali sem chance pro goleiro do Cruzeiro. O bom goleiro, o Anderson do Cruzeiro, né? Ele que é reserva do Cássio, que nem ficou no banco hoje.
deu aquela regada, né, Cassião? Mas beleza, tudo bem. Uma hora ou outra a gente vai acabar se enfrentando mesmo, seja no Brasileirão do ano que vem, ou seja na Copa do Brasil mesmo do ano que vem. Mas, de fato, um bom chute do Memphis, o goleiro do Cruzeiro que já tinha feito uma boa defesa no chute do Memphis logo no começo do jogo, né, que inclusive o Mateuzinho acabou perdendo o gol porque estava sem goleiro, ele acabou estando muito fraco. Foi numa defesa, logo uma boa defesa do goleiro Anderson, né, essa sobra. E é um 1x0 pro Corinthians já muito merecido. A gente já estava pressionando muito, retomando muito a bola ali no campo de defesa do Cruzeiro, porque essa é uma característica das equipes do Diniz, né? É um cara que gosta da troca de bola. Não precisa nem falar muito do Diniz, né? Acho que todo mundo já conhece como é que funciona o jogo dele e como é que estava acontecendo esse jogo. E, obviamente, como um time reserva do Cruzeiro, né? São jogadores, querendo ou não, de nível inferior dos que são titulares. E, obviamente, que quando ele estava poupando, ele estava naquela de escalar um jogador que talvez não treine tanto esse sistema por ser reserva, por não estar tão acostumado, e isso deu para ver que os jogadores do Cruzeiro estavam sentindo, principalmente o primeiro volante, principalmente o Wesley Gasolina, né, que é um lateral do lado, os dois zagueiros também não estavam se entendendo muito bem. O outro lateral do Cruzeiro, se não me engano, Kaique, o nome dele, né, ele que fez até o gol do Cruzeiro, um baita gol, né, contou com o desvio, mas não deixa de ser um gol bonito até. Foi o melhor da defesa, mas no geral o resto da defesa do Cruzeiro estava bem abaixo, bem nervosa, sentindo a pressão. E deu para ver que o primeiro gol saiu dessa forma, numa roubada de bola, numa rápida trama do Corinthians que acabou sobrando no pé do Memphis, que meteu o chutaço, e no segundo gol não foi muito diferente disso. O Yuri Alberto ali conseguiu, na verdade, o André Ramalho conseguiu roubar a bola no meio campo, não, o André Ramalho, olha só, deu uma assistência hoje, conseguiu carregar muito bem a bola, se livrou muito bem dos marcadores, passou ali no meio campo, na área da defesa, ali na boca da defesa, achou o passe pro Yuri, que só trouxe pro lado, chutou. Quando a fase tá boa, também o cara precisa de sorte, e não deu outra. Contou com bastante sorte o Willian no chute. Ele chutou e a bola acabou desviando no zagueiro, né, no Zé Ivaldo, se não me engano. E traiu o goleiro Anderson, acabou entrando 2x0 pro Corinthians, isso antes dos 20 minutos de jogo. Tava 2x0, mas já poderia estar 3, né? Por causa do gol que o Mateuzinho acabou perdendo, infelizmente. Mas realmente 2x0 tava um bom placar pro Corinthians, mas aí já bateu aquela coisa no coração, né? Porque quando tava 2x0 também, quando o Atlético Paranaense, quando a gente acabou tomando aquele empate e depois a gente foi buscar o 5x2 no segundo tempo, ainda bem que conseguimos uma vitória, mas foi um vacilo tremendo abrir 2x0 e tomar um empate no primeiro tempo ainda contra um time que é inferior a gente tá vendo isso em reflexo na tabela, né? O Atlético Paranaense lá embaixo brigando no rebaixamento, e provavelmente vai ser assim durante todo esse final de campeonato. E a gente viu como o time moscou muito, dormiu muito naquele jogo, teve esse medo hoje, admito, depois do segundo gol, teve sim a displicência, os jogadores do Corinthians dormiram um pouco, o Memphis mesmo tentava sempre um drible a mais, sempre um toque a mais. O Uri Alberto a gente acabou descobrindo depois que acabou sentindo a coxa, né? Na toa que ele saiu no intervalo, então realmente ele estava mais apagado nesse primeiro tempo, apesar do gol. O Garro, na partida como geral, fez uma partida muito abaixo do Garro, a gente espera muito dele, mas é mais um jogo que ele acaba dando aquela sumida, né? Depois de 2 últimos jogos muito bons no Brasileirão, né? Contra a Vitória e contra a Palmeiras, e que ele foi peça fundamental das 2 vitórias. Hoje, como ele não jogou, né? Não entrou em campo, jogou muito mal mesmo, ele acabou o time acabou sentindo muito falta dessa criação dele. A única bola que eu me lembro dele ter acertado, se não foi ele que deu assistência pro Memphis no primeiro gol, né? Assistência. Ele que levou aquela bola pro fundo. Mas a única bola que ele acertou foi aquela pro Bidon. E o Bidon também pegou a bola e chutou muito bem. A bola poderia ter entrado. Uma boa defesa do goleiro Anderson. O Bidon poderia ter chutado mais forte, né? Melhor, é verdade. Faltou esse erro da defesa do nosso querido. Esse erro da finalização do nosso querido Bidon. E a bola ainda quase sobrou pro Memphis, que acabou. Não foi um gol perdido. Não, no primeiro momento, acho que eu, e acho que a maioria de vocês também deve ter considerado um gol perdido, porque a bola de fato passou na frente dele sem goleiro. Depois falou, meu Deus, como é que você perdeu esse gol, Memphis? Mas depois a gente viu que não foi um gol perdido, foi uma finalização do Bidon. Eu até achei que ele tentou de fato o passe pro Memphis, e mesmo assim, e se fosse isso, seria um passe bem mais ou menos, bem ruim mesmo, mas a gente viu que depois no replay que foi uma finalização, ou seja, ele tentou fazer o gol, foi uma boa defesa do Anderson mais uma vez, e aí, obviamente, o Memphis acabou não conseguiu completar pro gol por conta desse desvio do goleiro Anderson, e também ele já tinha um zagueiro juntando nele na marcação, né? Depois desse lance, a equipe do Cruzeiro melhorou, teve a parada técnica, o Diniz deu a famosa bronca dele, o Cruzeiro deu uma melhorada, e nessa melhorada do Cruzeiro saiu o gol deles, né? O Corinthians já vinha muito mal, já vinha vacilando muito, já vinha dando muito espaço, o Cruzeiro já tinha
achado 2 finalizações que não tinha levado perigo, é verdade, finalização que passou bem longe, mas a gente viu como o Cruzeiro já estava se soltando muito mais, na primeira metade do primeiro tempo, os caras praticamente não viram a cor da bola, o Corinthians jogou muito bem mesmo, mas na segunda metade já vacilou muito o Corinthians, na toa que o gol saiu. Tudo bem que foi numa bola desviada, né? Acabou desviando no André Ramalho de novo, né? A gente só toma gol desviado, né? Acho que a gente pegar todos os zagueiros nossos, talvez, acho que só o Félix Torres, não, por incrível que pareça, a moto aí passando, talvez só o Félix Torres não tenha tido esse azar, né? Esse azar de ter um chute desviado nele e uma bola entrar, mas ele também já teve erros fatais, né? Então, realmente, os 4 zagueiros nossos sempre tem aquela dose de azar, algo que o Corinthians sempre precisa, sempre tem no Corinthians, né? Esse azar incrível. Mas, enfim, o Cruzeiro terminou o primeiro tempo melhor, poderia ter chegado ao empate, sim, naquele lance bizarríssimo do Gustavo Henrique com o Hugo Souza. Inclusive, falha do Hugo Souza nesse lance, eu achei, né? Porque o Gustavo Henrique estava com o controle da bola, tinha uma marcação ali do atacante, mas aparentemente ele não ia chegar. Então ele ia facilmente pegar aquela bola e recuar de cabeça, até mesmo com o pé com o goleiro. E ele ia poder segurar com as mãos, né, se fosse de cabeça, e com o pé daquela isolada para frente, afastar totalmente o perigo, mas ele saiu do gol. Isso complicou muito o Gustavo Henrique, que não soube o que fazer, né? Ele acabou tocando meio de ombro, se confundiram completamente, quase saiu o gol de empate do Cruzeiro, sorte que tinha gente ali na frente da linha da bola para afastar esse lance, quase saiu o gol do Cruzeiro. No segundo tempo, o Corinthians voltou já sem o Yuri Alberto, né? Entrou o Thales que começou bem mais ou menos, depois ele vai melhorando no jogo, até perdeu uma chance de mais uma baita defesa do goleiro Anderson do Cruzeiro. Bom goleiro, Anderson, já disse isso, estou dizendo novamente. Vai ficar de olho, né? Vai que no futuro a gente aí precisa de mais um goleiro, né? Ele parece ser um bom goleiro, né? É bom ficar de olho. E, cara, o Cruzeiro, a gente fala muito, meu Deus, o Corinthians tá passando sufoco do Cruzeiro. Cara, e a gente vai ver isso bem, que provavelmente isso não aconteceu, porque se a gente pegar os 45 minutos finais, o jogo como um todo, o Corinthians ficou muito mais próximo de fazer esse terceiro gol do que a equipe do Cruzeiro de empatar. Tudo bem, o Cruzeiro teve suas chances, mas a gente vai ver o Hugo Souza, ele não fez nenhuma defesa importante, nenhuma defesa muito difícil. Diferente do goleiro Anderson do Cruzeiro, que fez essa defesa no chute do Thales Magno, e depois no final do jogo teve aquela sorte que a bola do Memphis acabou tocando na trave e o Thales não conseguiu pegar no rebote da trave. Então, de fato, foi um segundo tempo abaixo, né? Por isso que até vai ser bem mais rápido falando desse segundo tempo. A equipe, vamos dizer, a equipe sentindo muito cansaço, muito calor, né? O jogo 11 da manhã aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, no geral tá fazendo um calor, né? Algo que não é muito comum, né? Porque São Paulo é a famosa terra da garoa, geralmente sempre é um pouco mais fresco, talvez esteja mais fresco em comparação com outros lugares mais quentes, mas aqui para hoje, para São Paulo, para os jogadores do Corinthians, né, como geral, tava calor sim, porque não é um horário que você joga muito, né? Dá para falar que cada time joga uma ou duas vezes no máximo 11 horas da manhã no ano. Então, realmente, num horário que é muito acostumado, né? Até o Memphis, depois do jogo, deu aquela entrevista falando que isso não existe, que nunca tinha jogado 11 da manhã, que não pode deixar isso acontecer. E eu concordo com ele, que realmente o jogo 11 da manhã é muito complicado, principalmente se tiver sol. E a gente está numa época do ano que está chegando o verão, ou seja, está chegando as temperaturas mais quentes. Hoje já estava um dia quente, até não estava muito quente, mas estava quente. E isso, obviamente, prejudica muito o desempenho tanto dos jogadores do Corinthians quanto do Cruzeiro. A gente viu isso, o segundo tempo foi bem abaixo. A gente poderia ter feito o terceiro gol, poderia ter feito o quarto. Se a gente pegar por chances perdidas, talvez aí esse jogo seja um placar aí de 5-1, 5-2 no máximo, cara. 2 gols pro Cruzeiro. Porque realmente a gente perdeu muita chance, perdeu a chance do Mateuzinho, perdeu a chance do Memphis, que depois do chute do Bidon, foi a bola na trave do Memphis, no último lance, praticamente no último lance do jogo, e depois o Thales acabou perdendo, não é nem culpa do Thales, a bola realmente voltou muito próxima dele, então ele ficou meio perdido, mas realmente nesse segundo tempo o time deu uma sentida, deu uma cansada, a gente acabou perdendo mais o meio campo, a equipe do Cruzeiro, não foi um segundo tempo genial do Corinthians, realmente foi um segundo tempo bem abaixo, principalmente do primeiro, mas também não chegou nada a ser completamente desesperador e assustador. Realmente a gente mereceu essa vitória, mereceu os 3 pontos, mereceu a 5ª vitória consecutiva. Fazia muito tempo que a gente não ganhava 5 jogos seguidos, como eu disse, a última vez foi há 7 anos no Brasileirão, né, no caso, né, 5 vitórias consecutivas no Brasileirão. E realmente agora, de fato, totalmente desprendidos dessa briga pelo rebaixamento, visando a briga pela Libertadores, porque, vamos falar a verdade, tá bem real, rapaziada. Não sei se a gente tá jogando muito menos do que outros times, talvez a gente esteja jogando bem mais até. Mais que Cruzeiro nesse momento a gente joga, que a gente acabou de ganhar, joga mais que o Vasco, o próximo adversário, mais que o Bahia, nesse momento jogando mais que o Atlético Mineiro. Realmente aí talvez a gente
briga aí talvez pra ficar nesse G9 real. É uma chance real, rapaziada. A gente manter esse bom desempenho, mesmo a gente não desempenhando tão bem hoje no segundo tempo, mas no geral, né, como um todo, nesses últimos 5 jogos, um bom desempenho, a gente pode sim brigar por esse G9. É um sonho cada vez mais real, e que bom que eu sempre fiz parte da Fiel G9. Agora, vamos falar um pouco aí das notas, viu, rapaziada? Bora lá. É isso mesmo, galera. Vamos falar agora das notas dessa partida de hoje, desse jogo de Corinthians 2, Cruzeiro 1. Começa pela defesa, o Gustoso a nota 5, né? Como eu disse lá no primeiro vídeo, a nota 5 é a nota de base, ou seja, se o cara ajuda mais, né? O jogador acaba ajudando mais no resultado do time, ele recebe uma nota maior, você acaba prejudicando uma nota menor. O Hugo Souza fez boas defesas, todas que vieram na direção dele, né? Ele encaixou, não fez nenhuma baita defesa, não acabou salvando o Corinthians nenhuma vez. Isso é um mérito, né? Obviamente. A gente gosta quando o goleiro não trabalha. E que bom, e que ele trabalhe sempre que a bola estiver indo lá. Porém, ele teve aquele erro que poderia ter resultado no gol da equipe do Cruzeiro ainda no primeiro tempo, né? O segundo gol. Então, por isso, nota 5 para ele, nota 6 pro Mateuzinho. Fez uma partida ok, já teve partidas melhores do nosso querido Cafuzinho, mas realmente poderia ter feito aquele gol. Se ele faz aquele gol, a nota dele tá bem maior, a verdade é essa. E no geral deu uma sofrida alguns lances, né? Mas fez uma partida ok, nota 6 pro Mateuzinho, nota 6,5 pro André Ramalho por conta da assistência. Realmente foi muito bem naquele lance da assistência, roubou a bola, conseguiu achar o passe na medida perfeito pro Alberto. E aí teve o azar que a bola acabou desviando nele, né? No gol do Cruzeiro. Realmente, nossos zagueiros têm essa sina do azar. Nota 7 aí pro Gustavo Henrique, por ser um cara um pouco mais correto, um cara um pouco mais paciente, por ter aceitado, né? Por ter sido um pouco mais seguro. Não lembro dele errando nenhum lance, errando passe ou bote ou algo assim. Então, realmente, nota 7 um pouco maior dele. Um pouco maior para ele do que o Ponder Ramalho, que às vezes dá umas rateadinhas, mas nada muito grave. E nota 7 pro nosso Matheus Bidu também. Baita partida do Bidu, mais uma vez mostrando que provavelmente o melhor jogador dessa linha de defesa, o mais seguro, o mais tranquilo, o mais técnico. Realmente está jogando muita bola o nosso Biduzinho, rapaziada. Acho que vai superar as minhas expectativas e as de vocês também. Agora vamos para o meio-campo, onde a gente tem o melhor e o pior em campo. Vamos começar por Ranieri, que fez uma partida também na faixa, ali na linha da regularidade. Poderia ter sido melhor, deu algumas rateadas em alguns lances, é verdade, mas no geral fez uma boa partida. Nenhum erro muito grave, poderia ter melhorado um pouco na marcação, por isso nota 5, nota base para ele. Melhor em campo, Bidon, quando teve em campo, jogou muita bola mesmo, conseguiu criar, conseguiu desarmar, conseguiu marcar. Essa é para quem fala que o Bidon não marca, acabou marcando muito bem hoje mesmo, e que bom que acabou marcando muito bem, porque merecia jogar e mostrar pra rapaziada que adora falar que ele não tem físico, que ele não marca nada. Hoje mostrou que marca muito e também ajudou muito na criação. Nota 8 pra ele, melhor em campo. Já o pior em campo é o Carrillo, nota 3. Ele até começou bem, né? Acho que os primeiros 10, 15 minutos dele foram bons, mas depois errou muito no lance do gol do Cruzeiro, que o cara limpa ele e o Garro da marcação. É um erro completamente juvenil, né? Ele vai seco daquele bote e o cara passa por ele com uma facilidade extrema. Não pode um jogador experiente como ele, um jogador de confiança como ele é, né? No caso, o jogador de confiança do Ramon, não só no Corinthians, como de outros anos, não pode dar esse erro. Ele acabou dando esse erro. E no segundo tempo não jogou, estava muito, não sei se estava cansado, se estava sentindo desgaste físico, mas realmente fez uma partida muito abaixo, muito ruim. Então foi pior em campo, não tem jeito, nota 3 aí pro Carrillo, pior em campo, e nota 4 pro Garro, que também ficou muito abaixo, o time sentiu muita falta dele. Quando ele joga bem, quando ele consegue criar, quando ele acha passe, quando ele finaliza, o time produz gol, é natural. A gente viu isso contra o Vitória, a gente viu isso contra o Palmeiras, a gente viu isso contra o Atlético Paranaense, e a gente não viu isso hoje, e o time sentiu falta dele. Se ele tivesse jogado mais, aparecido mais, achado mais passe, tentado mais, com certeza a gente teria feito pelo menos mais um gol e teria vencido mais tranquilo essa partida. Então realmente faltou muito do Garro. Só não foi o pior em campo porque tinha o Carrillo, que realmente ajudou muito pouco. E o Garro, querendo ou não, achar aquele passe pro Bidon, que ele acabou chutando no primeiro tempo ainda. Agora vamos para o ataque. Nota 7,5 pro nosso Memphis Geladeira. Tô brincando, rapaziada. Tem gente que às vezes olha isso, pensa que eu tô falando sério, mas eu tô falando brincando. Nota 7,5 pro nosso Memphis. Foi uma boa partida. Até mesmo quando tava cansado, conseguiu criar algumas oportunidades, como aquela última, já no final do jogo, que a bola acabou tocando na trave, tomou aquele cartão amarelo bobo, mas aí a gente também fica meio na bronca com o árbitro, né? Porque, poxa, sério, eu duvido que o árbitro tenha visto ele voltando pro gramado. Isso daí é cara de quarto árbitro. Quarto árbitro deve ter dedurado. Ele falou, aí, ó, o cara ali, ó, voltou pro campo, velho. Aí vocês, não, é amarelo. Aí deu cartão amarelo, mas realmente bobeou muito o Memphis Depay. Tava pendurado, não joga contra o Vasco no domingo. Uma pena. Já o Yuri Alberto, quando teve em campo, fez uma boa partida, fez o gol. Nota 7 pra ele. Gol nota 7, rapaziada.
fez o gol, nota 7. Boa partida dele, realmente foi muito bem. Mereceu mais uma vez o gol, merece essa boa fase, tá com sorte, né? A bola desviou no zagueiro, acabou entrando. Se fosse em outros tempos, se a bola desviava ele chutava essa bola, batia no zagueiro, batia na canela dele, saía pra linha de fundo, tiro de meta pro Cruzeiro, né? Então é muito bom quando, além do cara tá numa ótima fase técnica, tá com sorte. Então realmente acabou sentindo, né, uma contratura, segundo a equipe de reportagem, segundo a equipe do médica do Corinthians. O Ramon não, o Emiliano disse na coletiva que graças a Deus não foi uma lesão, e vão fazer exames para ver se ele está disponível no domingo. A princípio parece que ele estará. Então provavelmente a gente vai ter aí Yuri Alberto e Thales Magno no domingo, e que bom, porque realmente fosse Thales Magno e Romero, ou Thales Magno e Pedro Raul, a gente ia perder muito no ataque. Thales Magno e Yuri Alberto já dá uma alegria para nós, já dá uma expectativa de melhora. Agora vamos para as substituições, acredito que eu tenha colocado todos aí. Nota 5,5 para Charles e Alex Santana. Fizeram o Alex Santana realmente vi um pouco em campo, não lembro de ter visto ele jogando muito, talvez até uma nota 5 seria o certo para ele, talvez eu tenha dado uma ajudada para ele, mas 5,5 pro Charles foi bem, acabou entrando aí, conseguiu ajudar um pouquinho, conseguiu retomar essa bola algumas vezes, conseguiu ajudar na marcação, algo que o Carrilho estava errando muito. Essa substituição tem que ser feita muito antes, né? O Ramon acabou tirando o Bidon antes de tirar o Carrilho, sendo que o Bidon aparentemente tinha mais fôlego e estava jogando muito mais. Então, realmente, foi uma substituição meio equivocada do Ramon. Então, de fato, nota 5,5 para os dois. Talvez o Alex Santana merecesse um 5. Talvez eu tenha sido bondoso demais com o nosso querido Alex. Nota 6,5 para o Tades, como eu disse, entrou muito mal, entrou disperso, né? Realmente entrou abaixo, estava acabando prejudicando. Mas aí depois começou a entrar no jogo, poderia ter feito aquele gol, né? Baita defesa do goleiro do Cruzeiro. E depois no último lance do jogo, nem dá para culpar ele, gol perdido, porque realmente a bola bateu na trave, voltou no pé dele, se atrapalhou todo ele ali. Não é gol perdido, porque realmente ele tinha pouquíssimo espaço e tempo de reação. Então, não dá para colocar isso na culpa dele. O Coronado entrou. Eu gostei que o Coronado entrou nos carrinhos, entrou com vontade. Mas, no geral, pensei que ele ia ajudar mais a criar, né? Teve um lance que ele conseguiu sair muito bem da marcação, que eu pensei que ele ia acabar finalizando, ou até mesmo cortando o zagueiro para finalizar, né? Mas não, ele tentou achar um passe entre a perna do zagueiro e o outro zagueiro que estava acompanhando o Memphis, né? Realmente aí ele perdeu completamente a cesta do ataque, mas acabou não agregando tanto assim. E nota 6 pro Pedro Raul. Por que a nota 6 pro Pedro Raul, Biel? Porque ele entrou faltando 1 minuto e meio pro jogo acabar e ele retomou uma bola na raça ali no meio campo, que ia ficando com o Cruzeiro. Ele saiu correndo atrás do marcador, retomou aquela bola e ajudou o Corinthians a manter a posse. Obviamente que eu não tô falando aqui que se não fosse por ele, o Cruzeiro ia conseguir achar o gol no último lance. Poderia acontecer, como não poderia. Muito provavelmente não aconteceria, né? Porque o time do Cruzeiro já estava bem cansado e o Corinthians estava bem armado na defesa, né? Porém, gostei desse lance dele de raça. Parabéns aí, Pedro Raul. Uma nota 6, provavelmente essa é a maior nota, essa é a nota mais alta que você conseguiu nesse ano. E agora vamos falar aqui dos nossos queridos técnicos, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, nota 6, porque, querendo ou não, eles erraram nas substituições, nas primeiras 2 substituições. Eu não teria tirado o Bidon, teria tirado o Carrilho, que estava muito pior, a não ser que o Bidon realmente estava exausto, algo que não parecia, ele não parecia exausto, e também parece que não tinha sentido nada, ou seja, realmente um pouco confuso isso, né? Então, não entendi essa substituição, depois eles até consertaram, mas no geral o time jogou bem, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, e conseguiu segurar bem a equipe do Cruzeiro no segundo tempo. A gente ficou um pouco com essa impressão, meu Deus, que sufoco, o Corinthians vai tomar um empate, sendo que em nenhum momento isso chegou perto de acontecer. Então realmente a gente ficou um pouco nervoso demais, histérico demais, não me incluo nesse meio, mas realmente, se a gente parar, olhar e pensar, o Cruzeiro não chegou nem perto de tentar esse empate, e o Corinthians chegou mais perto do terceiro gol, né? Então, realmente, foi um bom desempenho no geral. Realmente, essa nota baixou aí, porque as substituições foram bem erradas, foram bem ruins, mas, realmente, o Emiliano e o Ramon Dias estão se provando aí que podem sim ficar no Corinthians em 2025 e podem brigar por coisa maior. Estou num momento inclinado a concordar com isso, porque não sinto que uma mudança tão brusca de mentalidade de técnico para o Corinthians faça tão bem uma temporada que promete, querendo ou não. Né? Se o Corinthians conseguir essa classificação para a Libertadores, né, mesmo que seja pré-Libertadores, vai ser bem importante, vai ser bem legal, porque a gente já se qualifica para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. Então é isso, rapaziada. Essas foram as notas dos nossos técnicos e de toda a equipe. Vamos parar aqui. Parei aqui o compartilhamento. Mas de fato é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui em mais um vídeo. Talvez esse vídeo não tenha ficado tão curto quanto eu imaginei.
Mas é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo mais um vídeo. Vamos ver se a gente consegue chegar a 500 seguidores, pelo menos até o final desse ano. Então compartilha com seu amigo corintiano que quer algum conteúdo novo aqui. Compartilhe na sua rede social, deixa o like, dê seu comentário, sua opinião de quem foi o melhor, quem foi o pior em campo, se você é a favor do Ramon em 2025, se você acha que eu errei alguma coisa, e se você concorda ou discorda com o que eu falei, né? Vamos conversar sempre com muita saúde, sempre com muito respeito, porque aqui todo mundo é Corinthians e é sempre bom ter aqui com vocês. Terceiro vídeo do canal, muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando. E vamos por mais, vamos para mais. Domingo tem mais jogo, domingo tem mais vídeo, domingo tem mais pós-jogo. E é isso. Um beijo, um abraço para todos vocês, amigos. E vai, Corinthians! Corinthians!